Oi pessoal, tudo bem? Bom, lembra que na aula passada a gente falou sobre resumo, resenha e crítica? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a elaboração de resumos, tá bom? Pedi para vocês darem uma praticada e tudo, mas agora eu vou mostrar para vocês como fazer esse resumo de uma forma correta, tá bom? Então vamos lá. Quais são as características de um resumo? Pessoal, o resumo precisa ser breve, tá bom? Só vai conter as ideias principais e os pormenores não são incluídos. Então, por exemplo, você lê um texto sobre uma senhora de 60 anos, loira, magrinha, que foi ao mercado comprar arroz, feijão para fazer o almoço. No resumo, você vai simplesmente colocar: uma senhora foi ao mercado para fazer um almoço. Você não vai detalhar, você não vai falar como era a senhora, o que ela foi comprar no mercado, como ela iria fazer esse almoço. Tudo bem? Então, brevidade é a primeira característica para se construir um resumo. Segunda, rigor e clareza. Pessoal, você precisa exprimir as ideias fundamentais do texto da forma coerente e clara, que respeite o pensamento do autor. Ou seja, você não pode, de forma alguma, expressar a sua opinião. Você vai resumir o que está ali naquele texto. E acabou. Tudo bem? Linguagem pessoal. Não se copia as frases do texto, tá bom? Você resume, mas em momento algum você vai pegar uma frase do texto e colar no seu resumo. Você precisa escrever, você precisa resumir aquilo de uma forma que faça sentido, mas sem copiar, tudo bem? Então você precisa expressar esse resumo por palavras próprias, as suas palavras, tudo bem? E aperfeiçoamento da linguagem do texto. Então atente-se à sua ortografia, construa as frases e etc. Tá bom? Bom, como elaborar o resumo? Você deve usar palavras-chave. Então, como eu disse da senhora. Então, senhora, mercado e almoço são palavras-chave, tá bom? Então você precisa usar essas palavras. Use as suas próprias palavras também, ok? E uma linguagem objetiva, seja direto, não enrole, tudo bem? E tem que ser informativo, óbvio. Para quê? Para que quando a pessoa leia aquele resumo, ela saiba do que aquele texto está falando. Ok? Porque também um resumo muito resumido não tem sentido, não é coerente, não é informativo, tá bom? O que você não deve fazer no seu resumo? Não mude a ordem das ideias, precisa ser cronológico, precisa ser do começo, do meio para o fim, tá bom? Não faça juízos de valor, não expresse a sua opinião. Se houver alguma opinião do autor, coloque-a e respeite-a, tá bom? Não interfira. E não ultrapasse um terço das palavras do texto original. O que é ultrapassar um terço das palavras do texto original? Se a linguagem do texto é informal, faça um resumo informal. Se você quiser colocar uma palavrinha ou outra que dê mais formalidade, tudo bem, desde que não passe de um terço, tá bom? Se o texto é informal, o resumo deve ser informal, tá bom? Bom, ainda sobre como elaborar, vamos lá. O resumo tem por objetivo apresentar com fidelidade ideias ou fatos essenciais contidos num texto. Sua elaboração é complexa, porque envolve habilidades de leitura competente, análise detalhada das ideias do autor, discriminação e hierarquização dessas ideias e redação clara e objetiva do texto final. Tudo bem? Então, não é fácil fazer um resumo, não é simplesmente pegar uma palavrinha ou outra, colocar ali e tudo certo. Você precisa entender, precisa interpretar e precisa colocar aquilo em prática, respeitando o autor, a ideia, a ordem, ok? E vamos lá. No sentido escrito, né, padrão, deve reproduzir as opiniões do autor do texto original. E a ordem como essas são apresentadas e as articulações lógicas do texto, sem emitir os comentários ou juízos de valor. Como eu disse para vocês, ok? Aqueles pontos. Então, escreva no sentido padrão, respeite a linguagem do texto, não opine, ok? Vá em uma ordem cronológica e lógica, tudo bem? O que tem que conter no seu resumo? Vamos lá. Tem que indicar o objeto tratado,
o objeto, o assunto, tá bom? Qual é o objetivo visado daquele texto? As referências teóricas de apoio, os procedimentos metodológicos adotados e as conclusões e resultados que se chegou no texto, tá bom? Então, você precisa pegar tudo que está no texto e adicionar, então, esse procedimento metodológico, adicionar as referências teóricas, tá bom? Com as suas palavras, tudo bem? Vamos lá. E por fim, vamos ver aqui o perfil do resumo, tá? Que é o mais importante. O resumo é somente um único parágrafo. Nunca vai existir um resumo de 2, 3 parágrafos. Aí já virou um texto, tá bom? Então, um resumo sempre vai ser de um único parágrafo com 200 a 250 palavras. Ai, mas eu consegui 199. Tudo bem. Ai, mas eu fiz 251. Tudo bem. Mas não ultrapasse muito esse limite, ok? Seja objetivo com o conteúdo do texto, tudo bem? Então, somente exponha aquela objetividade, ok? E não expresse opiniões, observações avaliativas ou explicações. Se na sua análise você achou que aquele texto não ficou explicado, você o avaliou de uma forma negativa, não expresse, apenas resuma. Se você quiser expressar a sua opinião, faça uma resenha ou uma resenha crítica. Tudo bem? Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido o contexto de resumos e até a próxima aula.